falando um pouquinho de uma forma um pouco diferente, né? Pelo menos não vi até então alguém abordar assim, que é sobre a minha fortaleza, né? A minha fortaleza é a minha família. Feito isso, vamos falar um pouquinho hoje do escritório Monteiro e Valente Cobranças Empresariais. Texto, né? Mas eu quero explanar aqui um pouquinho sobre esses 3 princípios, né? Crença, vontade e persistência. Crença, sinônimo de acreditar. Acreditamos num negócio que, no momento, com certeza, mas o negócio propriamente dito não existia. Acreditou-se nisso, juntamente com a vontade, que foi a combustão, o combustível que fez com que isso se movesse, e a persistência. Por quê? Porque a persistência, a gente sabe que nem todos os dias são dias fáceis, bonitos, né, lindos, mar de rosas, como geralmente nós dizemos. Então, esses 3 princípios são, com certeza, os princípios norte, o princípio que iniciou o escritório Monteiro e Valente Cobranças Empresariais. Cobrança versus advocacia versus diferencial versus sinergia igual resultado. A cobrança e a advocacia são 2 empresas totalmente distintas, diferentes, com CNPJs diferentes, mas eu falo pelo seguinte, porque elas complementam por demais uma com a outra, né? Hoje a gente utiliza muito da cobrança, se utiliza muito a advocacia, e a advocacia também se utiliza muito da cobrança, né? E com isso a gente tem uma sinergia, que são 2 segmentos muito alinhados, que a gente consegue sim alcançar o resultado, que esse é o ideal. Operação de recebíveis de forma amigável. Para que isso aconteça, a gente precisou aprender algumas coisas, né? Alguns princípios. Primeiro passo, triagem do devedor. Nos preocupamos muito, antes de iniciar qualquer cobrança, entender quem é o devedor. Quem é o devedor? O que é a pessoa do devedor? O telefone ou o CPF. Lógico, dentro da legalidade, né, buscamos aí, quando possível, saber quem é a pessoa do devedor. Feito isso, motivos que geraram a inadimplência. Esse é um ponto extremamente importante, saber o motivo pelo qual gerou a inadimplência. Por quê? Porque depois nós vamos ter uma abordagem. E essa abordagem ela tem que ser com propriedade. O que estiver fazendo a cobrança e naquele momento o devedor identificar que você não tem propriedade no que está falando, com certeza esses polos irão trocar e quem passará a conduzir essa conversa vai ser o devedor. E esse não é o propósito. Técnicas de negociação, né, que é um dado extremamente importante, e isso é fruto, né, a gente aí falando um pouco, né, é um fruto que a gente absorve bastante da advocacia, que é o mundo jurídico que nos ensina bastante essa situação. Fidelizar o cliente, prometo falar em um clique. Reestabelecimento do crédito, bem como o cliente. Esse sim é o propósito do escritório. Elas devem por algum motivo. Má gestão no seu orçamento, enfim, existem os intencionados, não tenha dúvida, mas na grande totalidade não são essas pessoas. E com isso, temos que essa pessoa, ela deve sim ser tratada de forma diferenciada, no sentido de reestabelecer o crédito com esse credor, ele não deve fazer assim, né? Lógico, se vir a fazer, que não faça da forma como foi feito. Cobrança realizada por advogado e operador. Isso a gente vai explicar nas chamadas cobranças preventivas e reestabelecedoras. Cobrança preventiva é aquela que eu denomino de 1 a 30 dias de atraso no máximo, né? E essa cobrança, entendemos que ela, na maioria das vezes, deve ser feita por operador, né? Por quê? Porque é uma cobrança, digamos, um pouco mais tranquila, né? Sem tanta complexidade. E a cobrança é chamada reestabelecedora. É aquela onde o credor olha no fundo da sua gaveta, ele realmente vê aquele amaranhado de título e ele diz, meu Deus, uma empresa nos procurou, né, e é uma empresa que se preocupa demais com o nome, com o atendimento. Nessa situação, isso foi uma sacada minha, eu bolei a seguinte situação, de antes de iniciar a cobrança, vamos fazer um pós-venda em qual sentido? Em perguntar para o devedor se ele gostou, se ele tem alguma reclamação, sugestão ou até mesmo algum elogio para fazer. Feito isso, abrimos todas as portas, porque ninguém gosta de receber cobrança, e a gente consegue ter entrosamento. E ele adorou a ideia, e hoje é um case, e poxa vida, estamos juntos, tendo bastante resultado. É isso? Pós-venda? O pós-venda, na verdade, é uma pergunta, antes de... Depois que
Não, antes de iniciar a cobrança. Antes de iniciar a cobrança, a gente pergunta como foi, né, se foi bem atendido, se não foi, ou seja, deixa à vontade para depois assim entrar e abordar nesse assunto. Isso dá muito resultado. Nós somos um escritório com multi-empresas. Nós temos postos de gasolina, loja de carros, de catálogos, escritórios de contabilidade, nós temos hotel, nós temos empresas de joia, nós temos empresa de ferro e aço, nós temos hospital, né? Enfim, nós temos aí um número aí de empresas. Honorários e despesas, eu também já falo há algum tempo, passa a ser remunerado quando ele consegue efetivamente restabelecer o crédito, né? E temos a outra modalidade que é a mensalista, mas por conta do tempo agora não vai dar para falar um pouco sobre ela. Um pouquinho sobre o Power Team, né, que é algo que a gente aprende aí com o Eduardo, com o Linete, e existe no BNI, onde empresários do mesmo segmento, né, eles se unem, sócio, o Mark, ele que é o membro oficial, né, da situação. E lá tem a parceria junto com a Net Profit, Enfoque Contábil e o cartório postal. E o cartório postal, eu faço questão aqui de frisar, que na verdade é o nosso, né? O nosso Power Team que iniciou e com certeza precisa ser mais agregado, porque ajudar o outro. Essa é a ideia. Muito obrigado.